Então nós começamos agora o Tios 90, avisando que nós tivemos alguns problemas e o atraso foi inevitável, mas conseguimos, estamos aqui para transmitir para vocês mais uma conversa. Comigo aqui no estúdio da TV UFSC nós temos Regina Fernandes, que está em Guarulhos. Nós temos a Celina, que está... Qual que é a sua cidade mesmo, Celina? Atibaia! Atibaia, terra do morango. Nós temos Rogério Timóteo, que é do ABC, da UF-ABC, não é isso, Timóteo? Isso, mas estou aqui em São Paulo, mas estou em São Paulo. Camila Nunes, que também está em Guarulhos, não é isso, Camila? Também em Guarulhos. E Camila, que trabalha na escola bilíngue em São Paulo. Então, todos nós estamos aqui hoje para trazer para vocês uma pessoa que nós convidamos para falar sobre um assunto que é importante para todos nós, porque vários intérpretes de Libras, desde lá atrás até hoje, vêm da esfera religiosa. Então, por que não abordar esse assunto, não é mesmo? Né? Alguns sim, alguns não, como diz a Regina, não é mesmo? Só que a gente não pode fechar os olhos para esse grupo de pessoas e saber como que está o andamento das coisas. Então, para isso, nós chamamos aqui o Diego. O Diego vai falar um pouco sobre o trabalho dele. Bom dia, Diego. Obrigado por ter aceito o convite. Legal. Bom dia, Gran Rio. Bom dia, pessoal. É um prazer estar com vocês hoje. E nós vamos falar sobre o assunto. Oi, alguém quer comentar alguma coisa? Deixa eu falar. Sim. Diego, é um prazer realmente ter você aqui. Quando o Gran Rio traz o pessoal, né, da área religiosa, eu confesso que é uma área que eu nunca atuei, né? Eu sou uma intérprete um pouco diferente. Eu não comecei pela religiosa e nunca atuei nessa área. Aí eu queria que você falasse um pouquinho, né, de qual é a denominação que você trabalha e como que é esse trabalho, como foi para você estar nessa esfera religiosa, qual é a percepção que você tem da área? Legal, legal. Bem, então vamos lá. Eu comecei na área religiosa com 15 anos, tá? Eu era de uma igreja presbiteriana e nós tínhamos uma família que tinha uma filha surda. Ela se comunicava muito bem e a gente nunca percebeu que, de fato, a Kátia ela era surda, usuária da Libras. E um dia ela convidou uma professora de Libras para implantar o trabalho de surdos nessa igreja que eu congregava, né, que era presbiteriana, e foi quando eu iniciei o trabalho. Hoje eu me encontro numa igreja batista, né, eu sou da Igreja Batista do Povo na Vila Mariana, e hoje o trabalho é muito diferente do que era lá atrás, né? Eu já estou há 15 anos aí trabalhando com surdos. Hoje a gente tem membros na igreja, 20 surdos, e 3 deles estão no seminário, vão se formar agora no final do ano em teologia nível médio, né? E eu tenho o prazer aí de interpretar essas aulas para ele no seminário, que é o Seminário Betel Brasileiro, que fica aqui na São Bento, em São Paulo. Então, hoje a gente tem um trabalho todo voltado mesmo para a questão desse empoderamento deles, né? Eu tenho o prazer de ser líder lá do trabalho, mas eu lidero junto com outro casal, e esse casal é de surdos, né? Que é o Cleiton e a Thaís. Então, todo o trabalho é sempre em parceria e sempre valorizando essa questão do surdo estar à frente do trabalho. Para a igreja foi um choque, né? Eu estou lá há 10 anos. Então, logo que eu entrei nessa igreja, que me convidaram para assumir o trabalho, eu fiz uma proposta para que esses surdos viessem aí junto comigo à frente do trabalho, coisa que não existia nas antigas lideranças desse trabalho, né? Então, hoje os surdos seminaristas, eles sobem no púlpito, eles têm momentos lá para interagir com a igreja, então eles fazem momentos de transição, de dízimo, de oferta. Então a gente já tem trabalhado de fato esse ambiente inclusivo, sendo que a gente valoriza essa questão de ser um só corpo, né? Sem diferença nenhuma. A gente caminha junto, então, como nós somos um só corpo. Então é assim que é o trabalho hoje lá na Batista do Povo. E eu acho que é isso. Não sei se eu te respondi um pouco.
Então, eu acho que só para a gente começar a trazer o papel do intérprete para essa conversa, a gente pode voltar lá atrás, até na época, que é a época de 90 mesmo, Sim. quando antigamente nós tínhamos o dicionário, aquele dicionário bem antigo da Igreja Católica, né? Então, a primeira referência, a Fernanda tem uma linguagem das mãos, bem antiga. Isso eu acho que foi anterior a 90, essa publicação, eu não me recordo. Isso, 1890, né? Só que a Igreja Católica, a gente sabe que ela não teve um desempenho maior. Ela lançou a publicação e quem teve de fato contato, trabalho com surdos, com os intérpretes, eram principalmente a Igreja Batista, né, que era muito forte na área com surdos, e as Testemunhas de Jeová, que também tinha, na mesma época, esse engajamento. E foi passando o tempo, né, surgiram os ministérios com surdos, outras religiões foram também abraçando a tradução e interpretação para os surdos. E nesse começo de trabalho com os surdos, os intérpretes que atuavam na igreja de forma voluntária, porque até então não existia o trabalho de profissional, intérprete, tradutor de Libras, começaram então, conforme foi surgindo a demanda de trabalho profissional, migrando para a área da educação. Acho que vocês se lembram disso. E começou a ter um certo problema ali na educação, porque era tudo muito novo, né? E as pessoas que vinham da esfera religiosa, elas tinham uma determinada postura e que se chocava com a postura da escola, da faculdade, da universidade, porque eram ambientes totalmente diferentes e era tudo muito novo. Como me portar naquele novo ambiente de trabalho, que não é o ambiente da igreja, não é o ambiente religioso, os sinais eram outros, não eram os mesmos. Então a gente sabe que foi um período um pouco conturbado para todo mundo, né? Nós temos vários relatos de problemas que aconteceram, não por conta da religião, não é isso, é por conta dessa nova demanda de trabalho, que as pessoas tiveram que se adaptar, né? Sair de um contexto e para um outro contexto. Hoje a gente tira isso de letra, mas antigamente foi bastante difícil, né? E nisso a gente tem que agradecer muito a todos que atuaram na esfera religiosa, né? Porque foram praticamente essa grande maioria que trouxe todo o trabalho de tradução, interpretação e Libras ao patamar que nós temos hoje. Talvez se não tivesse os intérpretes lá naquela época, nessa parte religiosa, hoje nós seríamos em número muito pequeno. Então, se hoje nós conseguimos uma grande maioria de tradutores e intérpretes de Libras, é porque lá atrás teve aquelas pessoas que se aventuraram, né, nas suas igrejas, na sua religião, né? A gente pode falar inúmeras religiões, né? Não é só uma, duas, três, são várias que começaram a fazer esse trabalho e foi muito bom, né? Porque olha que nós temos hoje, né, a variedade que nós conseguimos ter de profissionais nessa área, e quem ganha sempre é o surdo, porque antigamente ele não tinha opção de escolha. Eu só posso frequentar essa religião ou aquela religião. Hoje não. Hoje ele vai na religião que ele quer, ou não precisa nem frequentar, ele pode ir para conhecer, para saber o que tem lá, saber se vai frequentar, não vai. Então a opção é muito boa, como o Diego falou, esse empoderamento do surdo. Se ele hoje consegue ter uma formação religiosa, é porque essas portas foram abertas lá atrás e hoje estão aí postas para todo mundo. Vocês concordam? Sim, e aí eu queria fazer um questionamento pro Diogo. O Diego, desculpa. Tudo bom, Diego? Tudo bem, tudo jóia. Meu amigo, parceiro, né, de muitos anos aí, a gente tem sempre compartilhado os nossos desafios, né? E aí eu quero te fazer uma questão, né? Dentro da igreja, a gente tem a questão do plano salvífico, né, que é a função da igreja, que é a função da religião, né, de religar o homem a Deus. Ok, a gente tem essa perspectiva cristã, né? Agora a minha pergunta é a seguinte:
como é que foi o processo para você, um adolescente de 15 anos, começando a conhecer uma língua pela qual você não conhecia, né? Começar a ver que essa língua ela se estrutura completamente diferente da língua portuguesa e que esses surdos agora, estando na igreja, começando a frequentar a igreja, começando a precisar ter a interpretação nos cultos, nos cultos de ensino, no louvor, na palavra, tal. Ok, esse surdo estava sendo incluído por um pequeno grupo. Mas como que foi o trabalho para que a igreja pudesse olhar para essa comunidade surda com uma visão mais empática, com uma visão includente e com uma visão de equidade? Como é que se deu esse processo? Conte-nos para nós. Bem, eu consigo identificar aí na sua fala talvez duas perguntas, né? Uma delas foi como foi para que eu começasse muito jovem. De fato, foi um baque, né? Eu já fazia teatro nessa época de adolescente, né? Eu estudei um tempo na Fundação das Artes em São Caetano. Então, eu já me envolvi bastante com essas questões. Então, logo que apareceu essa oportunidade na igreja, e que a Libras é isso, né? A língua é viva, ela é expressiva. Então, foi logo a deixa que eu precisava para me envolver, já tendo uma bagagem aí das aulas de teatro. Foram 3 anos ali na fundação. E aí foi um choque, né? Porque aí eu tive que estudar, tive que conhecer de fato a estrutura da língua. Então, a galera da antiga que fez a FENES, por exemplo, a gente tinha que se desconstruir o tempo todo da língua portuguesa. Então, a gente, de fato, aprendia lá como que o surdo falava, estrutura da fala. E aí o professor surdo sinalizava e pedia para que a gente escrevesse como ele estava sinalizando, não na estrutura do português. Então, isso foi difícil para mim, assim, como adolescente ainda em época escolar, né? Porque minha cabeça ficou doida, minha língua portuguesa ficou doida. Então, minhas professoras chamavam muito minha atenção, assim, com a língua portuguesa, porque eu estava nesse processo de desconstrução. Eu fiz 1 ano e meio de FENES e depois eu fui para a DERDIC, né? Então, esse foi um primeiro ponto aí. Muito jovem, me encontrando com tudo isso, e não tinha ninguém na família, mas estava com muita vontade de aprender e pela missão e tudo mais da igreja, está disposto a contribuir com a comunidade surda. O segundo ponto, eu acho que eu consigo responder melhor hoje, né, maduro aí, vou fazer 32 anos, eu estou em outra perspectiva de igreja hoje, né? Hoje eu estou numa igreja que, de fato, o trabalho, desde que eu assumi, o meu trabalho não foi com os surdos, né? Foi primeiro com o grupo de líderes, com os membros da igreja. Então, de fato, comecei a trabalhar a cabeça deles para que eles pudessem entender que a única diferença entre nós era a língua, e nada mais, né? Que a gente tinha surdos na igreja pós-graduados, trabalhando em bancos, formados na área de TI. Então, eu comecei a entender nesse novo processo que a mudança de cultura demora muito para acontecer. Não é uma coisa fácil, né? E é uma coisa que não dá para a gente desistir, né? A gente está lá numa comunidade, isso acho que vale para qualquer religião, né? Quando a gente começa a desconstruir coisas para trazer algo novo, é algo que se demora para as pessoas aceitarem. Então, já estou há 10 anos lá, né? Então, hoje eu ainda tenho problemas, hoje eu acho que falta essa questão de equidade, porque pessoas entram na igreja, saem da igreja, então, assim, às vezes são pessoas que não eram as mesmas que estavam lá 10 anos atrás. Então, eu acho, Rogério, que esse é um trabalho que nunca vai parar, né? Eu acho que a gente é essa ponte, né? Quando eu trago um surdo para o discurso, lá em cima do altar, para orar, para fazer qualquer coisa, eu de fato estou trazendo essa questão do tipo, olha, igreja, não sou eu que estou falando, é ele que está falando. Então já aconteceu, é ele que está falando tudo isso? Nossa, como ele ora bonito. Então, eu sou a voz dele, é ele que está orando. Então, eu acho que é uma questão de construção, né? E a gente nunca vai parar de construir isso o tempo todo, né? Acho que o importante é a gente nunca desistir de continuar construindo. Eu queria perguntar, posso? À vontade, Camila. Diego, bom dia. Bom dia. Um prazer.
Deixa eu te perguntar uma coisa, assim, na sua perspectiva histórica, ao longo de todos esses anos que você ingressou na comunidade surda e da sua relação com a Libras, além de você ter aí emergido da esfera religiosa, quais foram as outras esferas pelas quais você passou ao longo desse tempo e que te fizeram se constituir como intérprete com vários olhares, com diferentes olhares, digamos assim, e pensando assim profissionalmente, né? Então, de quais esferas você é constituído? Ah, legal, legal. Eu acho muito importante, até aproveitando para te responder uma fala do Gran Rio, eu acho que é importante o intérprete cristão, de fato, deixar claro que esfera ele se encontra, né? Tem coisas que vão muito contra os meus princípios, né? Mas se eu aceitei trabalhar em alguma determinada esfera, eu preciso estar lá cumprindo meu papel de profissional, né? Isso também foi uma construção interna minha, por ter visto vários problemas que aconteceram aí. Então vamos lá. Primeiro, como eu comecei muito jovem, então eu estava no segundo ano do ensino médio, terminando o FENES, e indo para a DERDIC. Então, com 18 anos, o meu primeiro trabalho profissional foi traduzindo em universidade, né? Trabalhei acho que 2 ou 3 anos ali na Unisantana com a Sueli Ramalho. Depois fui caminhando na Radial, foi até onde eu conheci a Camila há um tempo também. Então eu passei por várias instituições, na maioria delas educacionais, entre colégios de ensino fundamental e médio e universidades, né? Foi aonde de fato eu consegui me formar como profissional, consegui de fato transitar em outras esferas e de fato assumir o discurso dessas esferas, né? E aí eu acho que muito da minha formação hoje, da minha fala hoje, não veio tanto da área religiosa, né? Mas veio mais dessas esferas que eu consegui transitar durante esse tempo todo aí. Então já interpretei em teatro, já interpretei em colégio, e assim por diante, né? E a gente vai assumindo esses discursos aí. Agora, eu quero fazer uma provocação, posso? Pode. Até de fato que já aconteceu. Né? Eu acho que é interessante a gente mostrar para as pessoas o que já aconteceu lá atrás, porque pode ser que ela se vê nessa situação também, e como sair da famosa sinuca de bico, vamos colocar assim. Né? Então, a pessoa que ela né, um intérprete de Libras lá na sua igreja, lá na sua religião, e ela resolve, então, trabalhar na esfera educacional. E lá na universidade, tem um professor que lá na sua aula, toda hora fala palavrão. É palavrão, é palavrão, é palavrão, é palavrão, é palavrão. Qual que é a postura do intérprete, né, que veio lá da esfera religiosa, ali na sala de aula? Vai contra o que ele aprendeu na igreja? Totalmente. Agora, ali naquele momento, ele não é um profissional da igreja. Ele é um profissional da universidade. Então ele tem que saber colocar essa postura e estar preparado psicologicamente para uma situação dessa. Por quê? Lá, o professor que fala palavrão, os outros alunos ouvintes se irritam da situação e vão até lá na coordenação. Olha, coordenador, aquele professor, ele fala muito palavrão, está nos incomodando. Aí o coordenador vai até a sala de aula para ver o que está acontecendo e chama o aluno surdo. Olha, e para você, está te incomodando esses palavrões que o professor está falando? Aí entra a questão, se o intérprete não passou nada, filtrou aqueles palavrões, o surdo vai falar, não, para mim está ótimo. Ele não fala nada, não está me incomodando. Então gera um conflito ali na sala de aula por conta de quem? Do intérprete, que fez as omissões. Agora, se ele fala, não, eu vou falar porque não sou eu, é a fala do professor, eu estou nulo ali. Aí o coordenador vai perguntar para o aluno surdo, o aluno realmente ele está falando vários palavrões e isso tem me incomodado. Então, olha o que pode gerar quando o intérprete não tem esse preparo para trabalhar, né, sair da esfera religiosa e para a educacional. Aí vem a minha provocação. E para você e para vocês, como foi uma situação como essa?
Que legal. Bem, eu levo muito do teatro, né, para a sala de aula, né, quando fala que a gente deixa o nosso RG do lado de fora da sala, né. Então eu não tenho problema nenhum com isso, né, Diego. Aconteceu uma coisa que eu quero até compartilhar com vocês. No começo da minha carreira profissional, tinha um professor da faculdade que fazia muita piada, e contou uma piada muito maldosa mesmo, né, com conotações sexuais. E era uma intérprete mulher que estava lá, cristã, né? E ela não interpretou. Mas o professor, ele fez de propósito, né? Fez de propósito. Porque ele queria que a sala não risse só da piada, mas risse dos sinais que ela ia fazer também. Então, quando ele percebeu que ela não estava traduzindo, ele questionou ela, mesmo não sabia por que você não está traduzindo, né? E aí ela falou, não, isso não condiz com o que eu vivo e tal. A gente pode se dizer antiética, né, na fala dela. E aí isso foi levado para uma questão de coordenação. E aí pediram para que eu assumisse a sala dela, né? E aí esse professor, ele fez a mesma piada quando eu estava na sala de aula. E eu traduzi tranquilamente a piada, né? É como você disse, né? Não sou eu. Eu não posso assumir um discurso que não é meu. O discurso é do professor. Né? E eu traduzi normalmente a piada, a sala deu risada dos sinais e tudo mais. Aí o professor, ele fez questão de falar em sala de aula, olha, esse daqui ele é um intérprete profissional, ele traduziu tudo, né? Aí ele perguntou na frente da turma toda, qual é a sua religião? Eu sou protestante, eu sou da Igreja Batista. Poxa, você é batista e tal. Então eu acho que assim, de fato isso acontece, isso prejudica a classe, né? Eu entendo que prejudica a classe, porque a gente tem lutado tanto por profissionalismo, por ética, né? Hoje a gente já consegue falar de esferas, coisa que não existia antes. Então, querido, você não se sente à vontade nessa esfera? Procure uma que você se sinta à vontade, né? E eu acho que é assim por diante, né? Essa é a minha opinião. Bacana. Eu posso fazer uma pergunta? Diego, meu querido, eu tenho acompanhado você, o seu trabalho. Muitas pessoas aqui não sei se conhecem sobre o DOT, né? Que, assim, está sendo horroroso na esfera religiosa, né? Na nossa esfera. Se o pessoal não conhece, vai ter a oportunidade de conhecer hoje. É um trabalho maravilhoso. Vocês estão de nota 10 e eu gostaria que você explicasse um pouco como é esse trabalho, como você é o coordenador, um dos coordenadores nacionais, né? Nacional do Brasil. Aqui do Brasil são dos coordenadores. Gostaria que você nos explicasse como o surdo protagonista nesse trabalho, como o surdo tradutor nesse trabalho, que é o que mais impacta quando a gente encontra os intérpretes da área religiosa, é o que mais se fala. Você poderia abordar para a gente um pouco, por favor? Antes do Diego falar, eu até conversei anteriormente com a Celina, que ela me passou sobre esse trabalho, DOT Libras, e eu falei, Celina, eu não vou ler, não vou saber o que é, porque eu quero que o Diego explique pra gente, até para mim também, de uma forma assim pedagógica, né? Desde o começo até agora, não sei nada. Então, aproveitando essa pergunta da Celina e passando para você, explica pra gente como é esse trabalho. Fechou. Então vamos lá. O DOT, ele chegou aqui no Brasil no ano de 2017, tá? Por uma instituição americana que chama Wycliffe Associates. É uma instituição que trabalha com traduções bíblicas no mundo, e o objetivo dessa instituição é uma Bíblia traduzida para todas as línguas até 2025. Então, ela chegou no Brasil com o objetivo de traduzir a Bíblia em língua portuguesa. Mas já existe a Bíblia em língua portuguesa, existe. Mas essa Bíblia é uma Bíblia livre de direitos autorais, totalmente gratuita para povos de língua portuguesa. Então, chegou no Brasil, se instituiu no Brasil e começou o trabalho. E aí nasceu dentro desse projeto que chama MAST, que é uma sigla em inglês que significa Mobilização de Tradução. Nasceu o DOT, que é uma sigla em inglês aí, que é Deaf or Other Translation, que significa Tradução Própria dos Surdos. Nasceu esse projeto no Paraguai, e do Paraguai veio para o Brasil, e hoje já existe em Camarões, na Índia, na África do Sul. Esse projeto está nascendo em outras nações aí. E aí a gente teve que pegar essa tradução, né, dessa Bíblia, livre de direitos autorais, que eles já estavam traduzindo, porque o nosso objetivo também é uma Bíblia livre de direitos autorais, totalmente gratuita para a comunidade surda.
e a gente começou esse trabalho. Só que o legal desse trabalho é justamente a pergunta da Celina, né? Porque são surdos tradutores. Então, quais são os pilares de trabalho aqui desses surdos? Então, a gente tem uma metodologia que foi doada por essa instituição, que tem 11 passos. Então, o primeiro, o surdo precisa ser bilíngue, né? Precisa dominar a leitura portuguesa, minimamente, e ele pega o texto bíblico, ele lê, ele começa a consumir na língua dele, mesmo que seja português sinalizado, mas ele começa a consumir na língua dele, depois ele vai e começa a se expressar, e aí o trabalho é sempre em duplas, né, de um ouvinte e um surdo, e ele começa a dizer para o ouvinte, olha, eu entendi isso do texto, e o ouvinte é parceiro, vai trazendo para ele, olha, é assim que acontece, esse texto diz isso. Hoje a gente prepara aulas teológicas antes do surdo ter acesso ao texto, né? Então ele tem um panorama do capítulo e do livro. Então, a geografia, quem foi o autor daquele texto, por que aquele texto foi escrito. Então, hoje a gente tem uma aula preparatória para os nossos surdos que dão um embasamento teológico para que quando ele comece a ler o texto bíblico, ele já tenha de fato, o repertório para começar a entender aquele texto. Então, são 11 passos que se eu for descrever todos, vai dar muito tempo. Eu convido depois vocês para assistir. Vou mandar o link, está na internet, está no YouTube, o passo a passo. Mas, assim, praticamente, o surdo tradutor ele começa a se apropriar desse texto. E aí a gente divide por perícopes, por chunks. Então, às vezes o capítulo tem 54 versículos. Então, ele não vai sinalizar os 54 versículos. Então, ele vai sinalizar uma perícope, às vezes do versículo 1 ao versículo 5. Então, a gente senta, debruça nos estudos. Qual que é o papel do ouvinte? De apoio linguístico mesmo, né? A gente não traduz o texto para o surdo. Então, às vezes o surdo vem com português sinalizado, a gente pergunta, o que você acha disso? O que você acha daquilo? A gente leva ele a refletir sobre as escolhas dele, o tempo todo, são muitas reflexões, porque como são surdos bilíngues, então todos já estão na faculdade, a gente tem surda que está no mestrado, então como se debruça muito nos estudos, acaba tendo um português, né, na mão também. Então a gente começa a refletir, e aí a gente vai para as línguas originais, porque eu entendo que, como eu vou traduzir uma Bíblia da tradução, né? Então, hoje a gente vai para o grego diretamente, hoje a gente está trabalhando com o Novo Testamento, né? Eu sou seminarista, estou no 3º ano, né? Então, a gente tem alguns teólogos também já formados e que estão fazendo pós-graduação em grego, que dominam língua de sinais. Então, a gente debruça direto nas escrituras no original e está ali o tempo todo passando para os tradutores surdos. Então, os tradutores surdos vão se apropriando disso, fazem as escolhas lexicais e tudo mais. E aí, quando chega no passo 10, então, entre esses 10 passos, entre eles tem o primeiro rascunho, ele se filma, aí dá para a dupla validar, eu assisto, poxa, não foi isso que o texto está dizendo, olha, cuidado, esse sinal aqui está dizendo tal coisa. Então, é sempre uma troca o tempo todo, aí grava de novo um segundo rascunho, chama outra equipe para validar o trabalho, vai para um terceiro rascunho. Aí vem outros surdos assistirem o vídeo que foi feito. Então, são muitas etapas mesmo metodológicas que a gente tem, que aí eu vou convidar vocês para assistir depois. Aí no passo 10 é uma validação comunitária. Então, é um grupo de pessoas, entre surdos e ouvintes, que assistem aquele vídeo e fazem mesmo aquela glosa, acho que é assim que estão chamando agora. Então, o texto está aqui, aí um ouvinte lê o texto em português, o outro ouvinte presta atenção na sinalização e os outros surdos vão olhando. Então, a gente tem pré-requisitos linguísticos. Então, usou os parâmetros da língua. A gente trabalha também com 3 pontos importantes. O espaço imagético, o espaço subrogado, o espaço token. Está tudo aí? Ficou claro quem é quem no discurso? Olha, você sinalizou muito rápido, então não deu para perceber que foi trocas de personagens. Parece que ainda é Jesus falando, mas agora é Pedro falando. Então a gente tem todo um cuidado mesmo linguístico de validação desse trabalho antes do passo 11, que o passo 11 é o estúdio e a gravação final. Mesmo esse surdo tradutor, passado por todas essas etapas de trabalho, de validação,
de checagem, tanto linguística, gramatical, quanto teológica, a gente manda para uma equipe de validação, que nessa equipe a gente tem esses surdos com mestrado, ouvintes com doutorado, que vão fazer uma checagem linguística e uma checagem teológica. Então, opa, tem um erro aqui teológico, olha, tem um erro aqui. Então, mesmo depois de tudo isso, vai para uma segunda equipe, e aí nessa segunda equipe a gente valida o trabalho, se tem erros a gente grava sugestões de regravação, envia para o surdo tradutor de novo, e aí ele regrava de novo, que é enviado para a gente, quando tem o nosso ok, vai para o banco de dados, para uma nuvem, que vai para a edição final, e aí a gente agora está sonhando com uma futura validação comunitária, que a gente vai abrir para a comunidade surda brasileira, crentes e não crentes, de todas as esferas possíveis, para conhecer o trabalho e validar de fato o que a gente tem feito, né? Então são muitas etapas, é um projeto que a gente está sonhando bastante, porque os Testemunhas de Jeová já têm a Bíblia deles, né? Quando a gente fala de cristãos, católicos e protestantes, né? A gente não tem uma Bíblia em língua de sinais, então a gente vai ser a primeira Bíblia, de fato, aí, cristã, entre católicos e protestantes, a fazer um trabalho desse, e está sendo riquíssimo, né? A nossa surda com mestrado, a tese, a dissertação dela vai ser sobre terminologias bíblicas dentro da língua de sinais, dentro do projeto. Então, isso também já está indo para a esfera acadêmica, e eu brinco com eles, é isso mesmo, a gente tem que estar na academia, as pessoas têm que conhecer esse trabalho. Então, para entender que de fato é um trabalho sério e de muita responsabilidade. Eu tenho duas questões, né, depois da sua explicação. 100% da Bíblia. Atualmente, vocês estão em quantos por cento já mais ou menos concluído ou em andamento? A gente, como a gente tem um plano de trabalho, então foi assim, quando eles chegaram em 2017, eu conheci o projeto em 2018, e em janeiro de 2019 eu fui convidado para assumir a coordenação do projeto com mais 4 coordenadores nacionais. E aí eu sugeri para essa equipe que a gente montasse um plano de trabalho, e aí a gente reestruturou todo o projeto. Então a gente está contando, a partir de 2019, 2 anos de Novo Testamento. Tá? Então hoje a gente já tem 54% do Novo Testamento já gravado, e a gente vai concluir agora, em dezembro, o Novo Testamento inteiro, né? A gente não vai lançar ainda, a gente vai lançar agora em setembro, pelo menos um evangelho, já para que todos vocês possam conhecer o trabalho, saber como que tá. A gente quer, eu acho importante, né? As pessoas querem conhecer, querem saber como é, e a gente então vai lançar um dos evangelhos, o Evangelho de João, estou contando em primeira mão aí, no mês de setembro, mas a gente vai finalizar todo o Novo Testamento em dezembro. Aí o ano que vem a gente já vai iniciar o Velho Testamento, e já a equipe, como são várias equipes, então nós temos o Polo de São Paulo, o Polo de BH e a equipe de validação. Então, conforme essas duas equipes já vão iniciar os trabalhos do Velho Testamento, a equipe de validação vai começar o trabalho de toda a validação do Novo Testamento, para logo que a gente terminar, for validado, a gente abrir aí para lançar pelo menos já o Novo Testamento em língua de sinais. O segundo ponto que eu queria te perguntar, depois eu até passo para a Regina, é a questão do financiamento. Existe financiamento ou o trabalho de vocês é todo voluntário? Legal. A gente trabalha com 70% do voluntariado hoje do trabalho, são pessoas voluntárias, mas desde 2019 a gente entende que se a gente quer que a gente lance logo essa Bíblia, a gente precisa de pessoas trabalhando, né? E aí a gente fala de missionários, de pessoas que estão se dedicando para essa obra. Então, hoje, existem surdos, ouvintes e intérpretes, trabalhando e recebendo para isso. A gente não fala que é salário, porque não é salário, é uma oferta missionária, mas é uma oferta que, de fato, faz com que essa pessoa viva bem, sobreviva, sem luxo, mas sobreviva, para se dedicar para o trabalho. Então, a gente tem aí
por volta de umas 5 pessoas que já estão trabalhando e recebendo e se dedicando para o trabalho full-time. O nosso sonho é mais pessoas, né? E mais financiamento para que mais pessoas participem, não é isso? Até respondendo a sua pergunta do financiamento, como veio de americanos, houve de fato um investimento americano para o projeto, né? Desde 2019, eles deixaram a responsabilidade nas nossas mãos, porque eles acreditam que agora é hora da igreja brasileira assumir essa responsabilidade. Então, hoje o nosso papel, de fato, é procurar igrejas parceiras, empresas parceiras, porque, com todo respeito, né, a gente está falando para acadêmicos, eu acho isso importante, essa minha fala, a gente aprendeu a ler e escrever lá atrás quando a gente foi catequizado, né, por pessoas que vieram ensinar a Bíblia para a gente. Então, eu acredito que essa Bíblia ela pode, sim, ajudar na educação de surdos, sim, melhorar muitas coisas, né, na vida dos surdos. Então, não é só a religião por religião, mas é a educação e aí o investimento. Então, é isso que a gente também tem levantado dentro do projeto, essa bandeira, para que empresas e outras religiões também possam comprar essa briga de estar investindo na gente financeiramente para que a gente continue o trabalho e o trabalho não pare, né? Exatamente. Regina? Então, Diego, eu queria te parabenizar demais, né? Tô chocada com o nível do projeto, né? A gente dificilmente vê projetos dessa magnitude desenvolvidos assim com um cronograma tão claro, né? Então, de antemão, parabéns pelo projeto. Espero que dê extremamente certo isso. A minha pergunta é um pouco mais voltada para a área da tradução mesmo, né? E é a questão da escolha da variação, né? Por exemplo, você falou que tem vários polos trabalhando, né? Esses sinais, quais são as variações privilegiadas? São as variações paulistas, a variação de Minas, é a variação que vem de Santa Catarina, porque de 2006 para cá é uma variação que tem sido mais representativa na questão da língua de sinais, né? Qual é a variação que vocês estão usando? E no caso de sinais, que teoricamente às vezes acontece de não haver, como que esse sinal é construído? Como que é validado isso? Né? Como que é combinado esse sinal? Como que acontece essa terminologia desses sinais novos que vão surgindo? Como que tá isso aí? Bem, poxa, muito legal. É bom porque a gente esquece de falar algumas coisas. Então, bem, vamos lá. A gente trabalha assim porque a gente está fazendo uma Bíblia que é para o Brasil todo, né? Então, a gente tem surdos que participam do projeto, que são de Fortaleza, Juazeiro do Norte, BH, Brasília. A gente não tem polos nesses estados, mas nós temos surdos que participam do projeto. Então, a gente sempre escolhe o grupo de surdo que bate o martelo mesmo. A ideia é assim, a tal sinal, a gente faz uma pesquisa nos estados, então a tal sinal é mais usado do que o outro sinal. Então, os próprios surdos acabam decidindo usar esse sinal. Só que é muito importante, que é algo que eu não falei e eu esqueci de falar, cada capítulo, a gente vai ter um glossário do livro, mas também nós teremos um glossário em cada capítulo. Então, assim, o surdo que vai estar assistindo o Evangelho de João, capítulo 1, por exemplo, vai ter o glossário do capítulo 1. Então, se ele não conhecer o sinal que está lá, ele vai acessar o glossário que vai estar do ladinho dele ali, vai procurar aquele sinal e vai, entendi. Então, a gente hoje, né, isso é bem recente, porque a gente estava trabalhando com uma mão de obra assim, todo mundo faz nesse sentido, né? Todo mundo faz um pouco. E há 2 meses atrás a gente foi privilegiado de montar uma equipe só de glossário. Então, nós temos surdos agora que estão vindo contratados, e eles estão responsáveis por essa criação de sinais. Então, a gente tem surdos pastores, ouvintes, teólogos, né? Porque é importante a gente que é da igreja, né? Até quem é da igreja não sabe diferenciar muito, mas pastor às vezes não é teólogo. Ele tem a formação, mas ele é pastorzão. A gente tem o teólogo, que de fato é acadêmico, né? Então, a gente tem pessoas lá que são teólogas, que estão trabalhando nas pesquisas. Então, a gente vai do grego, conceitua mesmo a ideia. Ontem mesmo a gente criou
junto com a equipe de surdos, o sinal de Betsaida. Né? Então a gente foi no grego, pesquisamos o que significava Betsaida. Então é a casa da pesca. Então a gente vai buscar mesmo conceitos, a gente traz esse conteúdo para os surdos, porque aí é a nossa língua portuguesa. Então, fomos do grego por português. Queridos, isso daqui diz isso. Aí os surdos discutem entre eles e cria-se um sinal, filma-se um sinal. Então, no glossário do capítulo vai estar lá, Betsaida, o sinal de Betsaida. O porquê desse sinal? Por conta disso. Então, é assim que a gente está trabalhando na criação de sinais e a respeito da variação linguística, a gente tem sim feito meio que uma mescla, né, dos sinais aí de outros estados, porque como o glossário do capítulo e do livro vai contemplar possíveis dúvidas, a gente quer respeitar a variação linguística dos outros estados também. E a gente sabe que é impossível que todos os estados sejam contemplados, a variação não vai permitir que isso aconteça. É claro que eu acredito que a escolha de vocês é aquela que alcance a maioria. Infelizmente não tem como, né? Ou felizmente, né? Porque a língua ela tem um desenvolvimento tão amplo que a gente fica feliz, né? Quando cada região faz a sua apropriação, né? E a gente tenta lançar o material, não engloba todo mundo, não tem problema, a língua está mostrando que ela é viva. Então isso também é muito importante. E a gente sabe, né, que nenhum trabalho consegue de fato atingir, olha o tamanho do país que a gente vive. Né? Se até as leis elas não conseguem dar conta de um país tão grande, imagine então a língua. Né? Então isso mostra uma coisa muito importante para a gente. Alguém quer fazer mais uma colocação? Eu tenho uma pergunta para fazer para o Diego. Rogério? Né? Ok, então vamos lá, Diego. Quando a gente fala de tradução, e principalmente da Bíblia, a gente tem traduções inúmeras, né? Temos a ARA, a ARC, NVT, NVI, Nova Linguagem na tradução de hoje, a Mensagem, a Thompson, né? Nós temos Bíblias com traduções inúmeras. A Bíblia para a mulher, a Bíblia para a mulher que ora, a Bíblia para o líder, a Bíblia exegética, a Bíblia hermenêutica, a Bíblia apologética, a Bíblia de estudos. Né? Ou seja, nós temos aqui uma gama de traduções bíblicas baseadas, né, ou de línguas ou de perspectivas pela qual você quer fazer uma formação teológica, correto? Quando você diz que o DOT está trabalhando sobre uma perspectiva de tradução bíblica, e aí tem tradutores surdos, tradutores ouvintes, qual é a tradução que vocês estão se baseando? Porque nós temos de todas essas, né? Qual é uma versão que seria apropriada para a compreensão dos surdos por essa perspectiva? Porque hoje nós temos aquela Bíblia, uma Bíblia em mangá, né? Que é a Bíblia em ação, que ela trabalha na perspectiva da visualidade, que é usada muito é recorrente para ser trabalhada com surdos por conta dessa questão da visualidade. Ok, mas isso são recortes, né? A perspectiva do trabalho do DOT já é uma tradução completa, né? Tanto que o cronograma que você apresentou aqui do Novo Testamento já está em grande parte em andamento, e a perspectiva é que até o final do ano ele se finalize e a partir de 2021 comece a tradução do Velho Testamento. Aí, reforçando, então, a minha pergunta qual é a tradução que vocês estão utilizando para que essa compreensão, para que, inclusive, a criação desses sinais, né, dessa compreensão, fique mais facilitada? Então, vamos lá. Na verdade, a gente está pegando a versão americana que está vindo da Wycliffe, que é uma versão livre de direitos autorais. Então, ela não é nenhuma versão conhecida, né, que você citou, por exemplo, né? Ela é uma versão livre de direitos autorais, porque a gente vai continuar na mesma pegada de vamos liberar essa Bíblia totalmente gratuita e livre de direitos autorais. Se eu uso qualquer uma outra dessas Bíblias, eu tenho direitos autorais envolvidos nisso, né? Então, a gente não quer isso. Porém, durante os nossos estudos,
tradutórios, a gente usa todas elas, né? Para pesquisar, para estudar, e a gente prioriza, claro, as línguas originais, mas a gente vai para NVI, NAA, a gente vai para outras versões bíblicas. Porém, né, a versão que a gente vai deixar como carro-chefe é essa versão americana, que é livre de direitos autorais, totalmente gratuita, né? Para a gente não ter problemas legais aí, né? E é a nossa referência, né, de trabalho. E eu tenho uma outra pergunta, seria o seguinte: até você disse que vai disponibilizar, né, esse material para que a comunidade faça uma avaliação, mas o produto final, como será a disponibilização dele? Vocês vão fazer um corpus, esse corpus vai para um site, vai ser um DVD, como que será a disponibilização desse material? Isso, a gente tem sonhado muito, viu, Gran Rio? A gente fez parceria com uma universidade em Anápolis, Goiânia, que é a Unievangélica, é uma universidade cristã. E aí, quando a gente fez a parceria com essa universidade, que tem mais de 10 mil alunos, o coordenador da área de TI ficou responsável para, de fato, ver a melhor forma de disponibilizar isso. A gente tem sonhado com um aplicativo, né, para que as pessoas possam, de fato, ter no celular, em qualquer mobile, mas a gente não vai distribuir de maneira física, né, em DVD, de maneira alguma. Vai ser ou em site, ou em aplicativos, ou algo que, de fato, né, contempla essa tecnologia que a gente tem hoje. Então, eu ainda não consigo bater o martelo para você, olha, vai ser via aplicativo, vai ser via site, porque ainda a equipe está estudando, está vendo recurso financeiro, quanto custa, o que é mais barato, o que não é, e assim por diante. Mas a gente vai disponibilizar, sim, de uma maneira fácil e rápida, para que os surdos e os usuários possam ter praticidade, né? Maravilhoso. Agora, pelo tempo, que o Instagram só permite 1 hora de live, a gente vai encerrar antes que ela corte, derrube tudo. Vocês querem fazer uma última colocação? Como é bom, né, a gente ouvir que um processo histórico entre surdos e ouvintes, ele se estrutura de uma maneira que vai se solidificando num processo tradutório pela qual ambos, tanto surdo quanto ouvinte, têm interesse, né? Então é muito bacana de poder ver que o Diego, né, o menino Diego de 15 anos, que passou a sua adolescência conhecendo uma outra língua, hoje, depois de 17 anos, continua ainda um adolescente e hoje falando com propriedade de processos tradutórios pela qual é baseada uma fé cristã, é baseada um processo tradutório, é baseada em empatia entre a comunidade, é baseada em respeito linguístico e, mais do que isso, fazer com que sempre haja uma equiparação entre pessoas, entre universos, entre indivíduos, e isso é muito bacana, onde nós nos colocamos como ferramentas de acessibilidade. Então isso é muito bacana, isso é louvável, e eu tenho muito orgulho, Diego, de ser teu amigo, muito orgulho de andar com você, de estar perto de você, né, de ver a paixão que você tem, a responsabilidade, o compromisso que você tem, e eu tenho plena convicção, né, de que um projeto de tal magnitude, ele não poderia estar sendo conduzido, né, por uma pessoa tão fantástica como você. Queridão, só tenho para falar, ó, amo você. Perfeitas suas colocações, Timóteo. Parabéns também. Válido, eu valido, vou validar. Diego, parabéns Obrigado, pelo trabalho. gente. Foi muito bom tê-lo aqui conosco, viu? Estou muito feliz com as suas colocações sobre as explicações sobre o DOT. Eu estava já falando isso há muito tempo com o pessoal estava querendo mais informações. Falei, vamos convidar o Diego aí, que é a pessoa que pode esclarecer melhor pra gente. Muito obrigada, viu? Obrigado, gente. Foi uma honra estar com vocês, viu? Mais alguém? Eu quero. Depois a Camila, eu. Ok. Diego, obrigada pela sua presença aqui. Também valido aí toda a colocação do Timóteo. E o mais bacana de tudo isso é saber que esse material estando pronto, né, ele beneficia tanta gente, eu acredito que ele beneficia a comunidade surda como um todo, e nisso a gente tem surdos e ouvintes, intérpretes, pessoas que são
envolvidas com a comunidade e que vão se beneficiar pela palavra, em primeiro lugar, algo maravilhoso, e vão se beneficiar em outros estudos também. Eu acredito que isso vai ser uma abertura de porta imensa em todos os sentidos. Então, obrigada, enriqueceu demais a nossa manhã, assim, de uma maneira muito ampla. Obrigada. Obrigado, Cá. Obrigado mesmo. Eu queria agradecer também a presença do Diego, né? Achei extremamente impressionante a magnitude desse projeto, né? Não é qualquer coisa. E voltando no que o Timóteo falou na questão dos respeitos às diversas esferas, né? Linguística, sociocultural, antropológica, fantástico, né? E aí eu queria pedir para o pessoal que está todo mundo aí assistindo a gente, sigam a página do Tios 90, se inscrevam lá no nosso canal do YouTube. A gente teve alguns probleminhas com o som durante a live, mas mais tarde vai estar disponibilizado lá no YouTube, nosso super técnico Graham Hill vai colocar lá para vocês. Chamem os amigos para curtir nossa página, seguir a gente lá e a gente vem com outros temas aí para frente, pessoal. Eu também vou agradecer por vocês terem aceito esse convite. Teve nossos problemas técnicos, né? E para constar, cada um de nós está na sua casa. Nós não estamos presentes no mesmo ambiente. Eu estou aqui na TV UFSC sozinho, não tem técnico nenhum, porque todos nós estamos sim respeitando o isolamento social, né? Cada um na sua casa. A gente consegue fazer uma coisa que até hoje eu não vi outras pessoas fazendo, que é reunir 6 pessoas dentro de uma live do Insta e cada um num local diferente. Então todo esse esforço é para que as pessoas tenham acesso a essas informações, a essas colocações e a essa conversa que nós temos, entre várias outras que nós já fizemos e que nós vamos fazer. Então, Diego, muito obrigado por ter aceito esse convite, por ter dado esse esclarecimento sobre esse trabalho, que eu também não conhecia, né? Fiquei sabendo agora, e a gente torce para que tudo continue dando certo e que seja disponibilizado o mais rápido possível, porque as pessoas querem saber, né? Querem conhecer esse trabalho. Então, muito obrigado. Agradeço a todos também que estiveram presentes nessa live, né? E avisando que vocês podem ouvir mais dessa conversa, tanto no YouTube como no Spotify, que nós estamos lá presentes também. Às vezes a pessoa ela está no seu transporte, ela vai pegar um ônibus, um metrô para se deslocar até o local de trabalho, coloca lá no Spotify, Tios 90, e pode ouvir tudo isso, né, através do podcast. Então, obrigado a todos vocês do Skype, obrigado a você, Diego, e agradeço a todo mundo que nos acompanha até agora. Muito obrigado. Obrigado, gente. Sigam o Dot lá no Instagram também, viu? Também. @DotBrasil, e fiquem à vontade para qualquer dúvida, a gente está à disposição também. Obrigado pela oportunidade. Muito obrigado.